Pai Américo era o pai de toda a gente. Espontaneamente começou a ser chamado Pai Américo a partir de um miúdo que não conseguia pronunciar todas as sílabas de padre. O processo de beatificação está em andamento. Ainda em vida, o povo já o proclamava santo. Tamanha era sua predileção pelos mais pobres, especialmente pelas crianças. Foi um homem de fé, fé profunda em Jesus Cristo. Foi isso que o fez mudar a vida dele, deixar a vida do mundo para dedicar inteiramente ao serviço de Deus, servindo os pobres. Fé e esperança, porque não fazia contas com o que tinha e com o que vinha a precisar. Andava para a frente, portanto sabia que no momento próprio que as coisas aconteceriam e teria os meios para as fazer. E, de facto, a virtude da caridade, pois, isso distingue-o mais visivelmente e no comum das pessoas. Ainda em criança, até na sua própria casa familiar, portanto, indo à caixa onde a mãe guardava o pão, onde guardava os géneros alimentares, e ali ia lá buscá-los. E a mãe às vezes até se fazia zangada com ele por essas atitudes de estar sempre de mãos abertas para levar as coisas às pessoas. O venerável português nasceu no Porto, morreu após um acidente de carro e dedicou sua vida aos mais necessitados. Neste mês de janeiro, são 80 anos da obra da rua, com a fundação da primeira Casa do Gaiato, em Coimbra. Gaiato significa Casa do Rapaz Pobre, um sinal de quem foi igreja em saída, pois fez da rua a sua obra e também uma família. Os jovens continuam sendo integrados como uma família, dividem responsabilidades e aprendem a serem protagonistas da própria vida. O Pai Américo sempre quis, foi precisamente dar uma família àqueles que não a tinham. Criar condições para que os rapazes, experimentando essa vida em família, fossem capazes de, quando saíssem da casa e assumissem a sua vida independente, autónoma, pudessem também depois pôr em prática a vida em família, criar a sua própria família. Mas durante muitos anos isso estava de tal forma vincado no espírito do rapaz, que muitos, o último dia em que estavam na casa do Gaiato, antes de saírem, era o dia do seu casamento. Portanto, eles casavam na nossa própria capela e depois partiam para a sua vida independente. Além de ajudar os rapazes, mobilizou uma grande campanha nacional lançada em uma peregrinação aniversária de Fátima, em 13 de maio de 1952. Foi o passo para a constituição do movimento Patrimônio dos Pobres, para a construção de casas para famílias em todo Portugal. Padre Américo costumava dizer que sua obra começaria depois que ele morresse. De fato, de lá para cá, a obra da rua não parou de crescer. Atualmente, são 6 casas do Gaiato em Portugal e Angola que atendem cerca de 300 jovens em diversas atividades. No seu dia a dia, grande era o testemunho de ousadia e humildade. Constantemente rezava o Santo Terço e tinha como santos de devoção São Vicente de Paula e São Francisco de Assis. O museu na Casa do Gaiato de Paços de Souza retrata momentos de sua história e obras. Traços de um grande evangelizador, catequista e comunicador. A fim de pedir doações e trazer a reflexão sobre a problemática da pobreza, escreveu livros e artigos na imprensa da época e fundou o jornal O Gaiato, ainda hoje em circulação. Conforme descrito na primeira edição, seria distribuído quinzenalmente e até o fim do mundo. Afinal, é preciso ajudar a continuar. Ele era profundamente humilde, mas profundamente arrojado e lançado para a frente, confiante que era possível fazer tudo aquilo que era necessário, e foi isso que ele fez. E em 16 anos, portanto, construiu a nossa obra, deixou este rasto que há de permanecer, da sua imagem, da sua bondade, e, portanto, é uma vida, de facto, heroica, conhecedora da realidade, muito para além daquilo que os nossos olhos veem. O seu coração tinha um olhar profundo sobre a realidade e era capaz de fazer essa leitura daquilo que o comum dos mortais não é capaz.